Vamos lá, pessoal. Entre esses cronogramas relacionados aos tratados entre relações e traços e valores e a perspectiva entre o treino e o treinamento, entre cronogramas, entre as fontes relacionadas ao poder. Lembro tempos atrás, entre os meios e verificações que relacionam a própria família, traços, valores e juízos. Eu lembro certa vez que o próprio tio falou: toda vida, toda paixão, seja N fatores, há um dilema. Quais são nossos dilemas? São autorias perspicazes, que nos traz epígrafos. Epígrafos, segundo o Voltaire, que o próprio Rui Barbosa, entre o seu legado advocático, ou advocático entre os campos permissivos, Rui Barbosa, entre os seus pareceres, nos traz introduções relacionadas à burguesia ou à própria meritocracia entre os fatos, telegramas, sociogramas e departamentos entre a nossa vida. Quando eu falo de Taylor, lembramos de Angel. Lembramos de Angel, não vou lembrar do Wilson Morgan, vou lembrar do Márcio Mauss, que colocou na cabeça nossa que é uma técnica social. Aí confundiu todos os estudiosos da corporeidade. Você se é mais humano, você é mais técnico, ficou um campo perplexo na batalha relacionada à mente entre a teoria e a bela e a fera, que o próprio Moreira ali, que é meu xará também, não sei se eu sou Moreira, nos traz uma identidade perdida entre nomes e sobrenomes, que ele fala assim: mais corporeidade, ligar a mais humanização, mais técnica, que fica um conflito genérico, reativo, sonoro, entre os panoramas e entre as paneleiras do sul e do norte, ok? Como eu coloquei ali entre impactos, eu coloquei impacto. Tu sabes o que eu estou falando, tu sabes o que eu estou dizendo, tu sabes. A segunda pessoa, ou seja, dos campos ortopédicos da linguagem ortográfica. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, ou seja, nós é a terceira pessoa. Se a terceira pessoa, a segunda pessoa também é eles, ou tu, há conflitos entre a ortografia gramatical, entre as palavras e as facilidades hermenêuticas de interpretar as oxigênese. Oxigênese que nos traz protocolo de Guedes, não o Guedes da época do cenário econômico, que Guedes fez diferença por mim aqui, que até, ou seja, nos redemoinhos da vida a própria esposa foi embora, mas nos traz pontos importantes nesse canal ligado à motricidade humana. A mulher que foi embora é a bela teoria ou a bela prática? Entre a bela e a fera, qual que foi embora? Será que foi a fera? Não. Nada mais, nada menos, entre a autonomia e a instabilidade, a bela que foi embora e a fera ficou solteira entre os seus cardumes exauridos entre da Mata e da Silva, entre as comédias liberais e medievais, que em épocas assim mulheres iam quando o homem era muito valente. Na época de Lampião, diziam que o próprio Lampião respeitava a Maria Bonita. E temos hoje a Maria da Silva, entre os conflitos relacionados a gênero e os magistérios que são colocados em a concepção. Entre pensar, sentir e agir no seu atlas corporal. Aonde há atlas, há um mapeamento. Aonde há o atlas, há uma catalogação, segundo o Bueno, 2010. Bueno, passavam por mim dizendo com autoridade e autocracia. Bueno, eu falava, Bueno para ti e para tua esposa, caro colega, amigo de profissão e historicidade. A historiografia nos traz pontos importantes entre a introdução entre o trabalho, entre o lazer, entre o Luiz Camargo, que é lazer. O Luiz, não Luiz, Luiz Camargo, nos traz pontes importantes entre os campos italianos. O Luigi Camargo, ou seja, o Mário Bros,
É lógico que entre essas pizzas que nós comemos, se alimentamos desde o Super Nintendo, algumas tecnologias, coloca efeitos atemporais no espaço e tempo, e estruturas ligado à rivalidade entre patroas e patrões em épocas distintas da escola primária. Eram diretoras e diretores que tinham, ou seja, um cunho relacionado aos meios capitânicos. Os capitães, os cabos, sargentos na época, eram homens ou mulheres que frequentavam a escola primária. Ele dizia que a própria filosofia e o esporte entre moço ou moço, ou seja, entre alguns passarinhos que podem parecer um pouco pardal ou coleirinho, ou seja, os bombeirinhos, os cagacebos, são linguagens que nos traz a época de roça, que eu estava lá, que eu frequentava. Nessa frequência nos traz introduções importantes, no sentido clínico ou no sentido entre as formas. Clínico vai trazer o que? Uma terapia ligada aos remédios. Clínico vai nos trazer também um sentido ligado às formas, e as formas às coisas, e as coisas são informes ou multiformes. Entre essa Odisseia, a Odisseia não é a Odisseia, que é a Pompeia, mas a Odisseia são áudios relacionados à época da Pompeia, ou os imortais, as imortalidades de Mad Max, entre a titinina e a relaxitina. Parece que a palavra titinina tem uma produção liberado a dopamina, e a dopamina liberando a serotonina, e a serotonina liberando a endorfina. Isso nos traz um meio de malandros ou heróis ligados à teoria e à prática. Pois bem, entre esses efeitos colaterais, quais são as maneiras que nós podemos haver se tratado? É trazer um tricúspide, biscúspide, ligado às camadas e válvulas do coração. Aonde há um tronco, há uma proteção. Lembra que eu falei? Coração, proteção, que relaciona entre sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, ou seja, sistólica, diastólica. Essas trocas que impõem saberes entre ventrículos. Os ventrículos são o quê? Que vai ventilar, faz algo paralelo, ou os próprios ventrículos, esquerdo e direito, não trabalham sozinho. Tem que ter um campo bilateral, aonde há uma veia aorta, há uma veia pulmonar, e aonde tem uma pulmonar, tem uma veia aorta. E logo nós dizemos, como Platão, como Sócrates, falando com o outro, entre os campos de defesa, um com o outro, falando que é melhor ter um conjunto de ideias do que se autoavaliar. Se autoavaliar, vai acontecer venenos na sua própria trepadeira. A trepadeira que eu falo é a teoria e a prática. Entre a teoria e a prática há uma gravidade filosófica ou uma tendência filosófica. Eu falo da própria planta, tem plantas trepadeiras, tem várias plantas que nos traz derivados que a linguagem do contexto, ok? Aqui, ó. Veja bem, capítulo 20 do próprio Roberto da Mata, aqui, e as classificações vitorianas. Só vitória entre os sociólogos, lógicos, matemáticos e empresariais no público-alvo e na sua bioestatística. Lembra que nas vitorianas há uma relativização, e essa relativização há uma combinação. O que é relacionar? É pontificar sua força absoluta no seu próprio eu, ou haver uma gravidade de ceder, ou seja, a expressão entre a autonomia e a anomia. Anomia são sujeitos muitas vezes que pensam dizer que são sim, mas no seu próprio interior não. Ou seja, mas cabe a ele se autoavaliar, não nós, porque o próprio ser humano tem a sua próprio aprendizado social, ou mudança de comportamento, humor, bem, mal, cara ou coroa, nos traz um viés entre a pedagogia do momento e a pedagogia do movimento. Momento estou bem, mas o movimento pode expressar como eu estou hoje, mal-humorado ou bem-humorado. Bem-humorado, humores. Ok? Então, nessa linguagem, colocamos aí a da Silva, relacionada ao gênero e magistériums. Ok?